As Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, de 14 a 28. Está com a sua Bíblia de papel? Se não está com a sua Bíblia de papel, você já colocou o seu celular no modo avião para a gente poder decolar? Avião vai decolar, meu irmão. Então, coloque no modo avião para que não haja obstrução, para que não haja interrupção, para que você não perca a sua atenção. O meu já está no modo avião e espero que o seu também esteja. E assim a gente possa refletir na palavra de Deus. Vamos então, Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Josué renova a aliança com o povo. Agora temei ao Senhor e cultuai com sinceridade e com verdade. Cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se aos deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Continuando. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, foi Ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estrangeiros, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes cultuar o Senhor. Eles responderam: somos testemunhas. Josué disse: agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vocês, no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Naquele dia Josué fez uma aliança com o povo. Ele deu leis e normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse a todo o povo: esta pedra será um testemunho contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. E ela será testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. Amém? Minha gente querida, nós temos hoje essa oportunidade de refletir nesse texto, de meditar nesse texto da Palavra de Deus. Daqui a pouco vamos celebrar, mais uma vez no dia de hoje, a ceia do Senhor, que é uma oportunidade em que renovamos a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus. Entretanto, Josué 24 nos mostra uma família renovando a sua aliança com Deus. Uma família renovando o seu compromisso com o Senhor. Deus havia feito uma aliança durante aqueles anos no deserto, durante aqueles anos em que o povo estava peregrinando, caminhando no deserto, e agora Josué então tem a oportunidade de renovar essa aliança com o povo e levar o povo, portanto, a um compromisso mais profundo e mais sincero com Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre uma igreja
que desfruta de um compromisso profundo com o Senhor. Domingo passado falamos sobre isso também, e essa é uma temática que precisa nortear a nossa vida. Porque o que fará a diferença, de fato, na nossa vida é o compromisso que nós assumimos. São as decisões que nós tomamos, não são as mensagens que nós ouvimos. Nós podemos passar a vida inteira ouvindo mensagens, participando de congressos, participando disso, participando daquilo. Participar de congresso é muito bom. Se Deus permitir, amanhã estaremos mais uma vez indo a CEPAL, no congresso da CEPAL lá, que é realizado anualmente. Tem 2 anos que a gente não participa, e se Deus permitir, estaremos lá. Mas o que muda a nossa vida não são as mensagens que nós ouvimos, são as decisões que nós tomamos. São os compromissos que nós assumimos diante de Deus. E aqui, Josué está convocando o povo para seguir o exemplo da sua família e dizendo: a minha família vai fazer assim. A renovação da nossa aliança, a aliança da família com Deus, requer algumas atitudes. Você e sua família precisam hoje renovar a sua aliança com Deus. Precisam renovar os seus votos com Deus. Precisam renovar o seu compromisso com Deus. A renovação dessa aliança requer, primeiramente, sinceridade e integridade. Verso 14, você está com a Bíblia aberta ainda aí? No texto, diz: servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Talvez você tenha estranhado a versão que eu utilizei, que é a versão século XXI, aquela que utilizamos no centenário da igreja, e que utiliza, ao invés do verbo servir, utiliza o verbo cultuar. Mas o sentido aqui era justamente esse, de cultuar. O servir é uma atitude de culto a Deus. É uma atitude de culto. E o que está em jogo aqui é o culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ou o culto a deuses de outras nações, de outros povos. Aqui que está a grande questão. Essa é a questão. Então, vamos cultuar exclusivamente a Deus, vamos cultuar somente a Deus, ou vamos cultuar a Deus e cultuar a outros deuses de outros povos? Josué diz que o nosso culto a Deus, o nosso serviço a Deus, a nossa aliança com Deus precisa ser com sinceridade. Sinceridade e com verdade. A palavra sinceridade nos remota a sincera. Você se lembra que o ourives, quando fazia um vaso de barro, ele, de repente, digamos que de repente ele percebesse um furo no vaso, ele poderia, ao invés de quebrar o vaso, ao invés de fazer tudo de novo, ele poderia simplesmente colocar um pouco de cera ali e tapar aquele furo. Tapar o furo. Né? E ele então cobriria o furo, ficaria perfeito, venderia o vaso como algo perfeito, algo sem furo, mas certamente a pessoa, quando levasse o vaso para casa e colocasse o vaso exposto ao sol, o que aconteceria? A cera derreteria. E mostraria furo. Sinceridade é sem furo, sem cera, é integridade. É um coração íntegro diante de Deus, diante do Senhor, sem furo. Se tiver furo, tem que quebrar o vaso e fazer outro. E Deus é especialista em fazer isso. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Deus é especialista. Deus é especialista. A Bíblia diz que Jeremias foi à casa do oleiro e viu o oleiro aplicado a sua obra sobre as rodas, fazendo vasos. E, de repente, um vaso estragou nas suas mãos e ele pegou aqueles cacos, não jogou fora, não jogou no lixo, como Deus não faz comigo nem com você quando erramos. Mas ele simplesmente pegou aqueles cacos, daqueles cacos fez um novo vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Isso é o que Deus quer fazer com a gente. E é isso que nos leva a uma vida sem cera, sem qualquer coisa que mascare algo que nós não somos na verdade. Por isso o texto diz que nós precisamos servir a Deus com sinceridade e com verdade. É possível servir a Deus sem sinceridade? Sim. Jesus, durante o seu ministério, ele condenou um monte de gente e chamou muita gente de hipócrita.
que aplicava cera, passava um pouco de verniz e ficava tudo bem diante dos outros, diante das pessoas, mas diante de Deus não. Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Em vão me adoram. É possível ser uma coisa na igreja e ser outra coisa completamente diferente dentro de casa? Infelizmente, sim. É possível fazer do Evangelho um simples agasalho que usamos quando está frio, que usamos para vir ao templo, e quando chegamos em casa, então, penduramos e passamos a viver a vida do nosso jeito? É possível, sim, infelizmente é possível. A renovação da nossa aliança com Deus, da aliança da família com Deus, requer sinceridade de coração, requer integridade, que é a qualidade de ser um só, dentro da igreja e fora da igreja, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os ambientes da nossa vida. Servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Salmo 51, Davi está orando a Deus no momento de contrição, no momento de arrependimento. Ele diz: Deus, eu sei que Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, que a verdade esteja no coração. A verdade não deve estar apenas na nossa aparência, mas precisa estar no nosso íntimo, no nosso coração. Quando a nossa aparência não corresponde à realidade do nosso íntimo, estamos agindo com hipocrisia e não agradamos a Deus. Não agradamos ao Senhor. Deus vê o nosso coração e conhece as nossas intenções, sabe aquilo que se passa dentro do nosso íntimo e por isso Ele se agrada da sinceridade de coração. Segundo lugar, a renovação da nossa aliança, da aliança da nossa família com Deus, requer exclusividade. Exclusividade. Algumas reportagens que são exibidas na televisão, pelas várias emissoras, tanto reportagem quanto alguns programas de TV, alguns jogos, né, de diversas modalidades esportivas, muitas vezes a gente ouve a expressão exclusivo. Exclusivo porque aquilo é uma reportagem exclusiva daquela emissora. Exclusivo. Exclusivo. A renovação da nossa aliança requer exclusividade, pois Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração pela metade. Deus não aceita duplicidade. Duplicidade. Vá comigo ao capítulo 22 de Josué. Josué 22, verso 5. Josué 22, verso 5. Vai nos dizer o seguinte: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que Deus espera de mim, de você, da minha família, da sua família, é que nós o sirvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Amém, gente? Por isso a palavra de Deus vai nos dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com o coração pela metade, não é com o coração dividido. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Não podemos nos apresentar diante dele com o coração fracionado, dividido. Ele exige uma adoração exclusiva. Na época de Josué, o povo de Israel deveria lançar fora os deuses falsos, ou seja, tudo que impedia a sua comunhão com Deus. Tudo que impedia a sua comunhão com Deus. Ainda hoje somos tentados a adorar os deuses das nações vizinhas. Na Bíblia, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração torna-se um Deus falso. Por isso devemos pedir que Ele sonde, que esquadrinhe, que Ele limpe o nosso coração de tudo que impede a nossa comunhão com Ele.
tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor. Josué disse, vocês precisam lançar fora os deuses estranhos, que estão ocupando o lugar do Deus verdadeiro na vida de vocês, no lar de vocês, na casa de vocês. Existe algum Deus estranho na sua casa? Existe alguma coisa que na sua casa tem um lugar mais importante do que o lugar de Deus? Existe alguma pessoa que no seu coração ocupe o lugar que pertence a Deus? Lançai fora os deuses estranhos, diz a palavra do Senhor. E Deus está exigindo isso de cada um de nós. Não se esqueça que os ídolos podem ser de metais, mas eles também podem ser mentais. Nós podemos criar ídolos dentro de nós, criar ídolos dentro do nosso coração. Qualquer coisa que ocupe o lugar que pertence a Deus dentro de nós é um ídolo. É um Deus falso, que certamente vai ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Deus, quando nos fez, Ele deixou um lugar para Ele dentro de nós. E se nós ocuparmos esse lugar com outras coisas, com outras pessoas, certamente não seremos felizes. Não nos sentiremos realizados, plenos. A vida plena que Jesus tem para nós é uma vida com Ele, porque nós o colocamos para ocupar este lugar que pertence a Ele dentro de nós, dentro do nosso coração. A renovação da nossa aliança com Deus requer renúncia aos deuses estranhos, renúncia ao pecado, renúncia a qualquer coisa que impeça a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas a nossa renovação, a renovação da nossa aliança com Deus requer também compromisso. Josué estava no final da sua vida e precisava levar o povo a um posicionamento, a um compromisso, a uma decisão. Depois de tudo aquilo que eles já haviam passado, não podiam permanecer em cima do muro, como a igreja de Laodiceia, sobre a qual nós vimos hoje pela manhã. Uma igreja que não era morna, ou melhor, era morna, não era quente nem fria, era morna. Era mais ou menos. Mais ou menos. E a gente pode achar que a gente tem também condição de viver uma vida cristã mais ou menos. Né? Mais ou menos. Só que essa vida cristã mais ou menos, meu irmão, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Não vai fazer a menor diferença. E Deus quer usar você, na verdade, para fazer diferença nesse mundo terrível em que estamos vivendo. Deus quer usar a sua vida. E se você quer, de fato, fazer diferença, você precisa ter um compromisso mais profundo com Deus, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Eles precisavam se posicionar. E ali, diante de todo o povo, Josué assumiu um compromisso com a sua família. Ele disse, olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão querer servir, a quem vocês vão querer adorar, a quem vocês vão querer cultuar. Mas saibam vocês que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Acabou. Se vocês quiserem adorar outros deuses, façam isso. Vocês são livres para fazer isso. Se vocês não quiserem renunciar ao pecado, vocês são livres para tomar essa decisão, como todo ser humano é livre. Mas saibam de uma coisa, eu e a minha casa já decidimos. Eu e a minha casa já decidimos que nós vamos servir ao Senhor e somente a Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Deus exige de mim, de você, de cada um de nós, um posicionamento. Um posicionamento. Deus não quer nenhum crente em cima do muro, morno. Deus deseja que você realmente aqueça o seu coração com a palavra dEle, com a agenda dEle, com o propósito dEle para a sua vida. Quando estamos afinados e comprometidos com Deus, temos melhores condições de cumprir nossos compromissos diante das pessoas, inclusive diante da família. Um marido comprometido com Deus consegue ser um marido melhor para sua esposa. O filho comprometido com Deus consegue ser um filho melhor para os seus pais.
Um pai comprometido com Deus consegue cumprir melhor a sua missão, a sua função dentro da casa, o seu papel dentro de casa. Na medida em que nos aproximamos de Deus, conseguimos conviver melhor com as pessoas dentro de casa e em todos os ambientes. Qual foi o compromisso da família de Josué? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor não significa simplesmente trabalhar na igreja. Essa é a ideia que logo nós fazemos quando pensamos em serviço. O contexto desse texto de Josué não indica, portanto, como falamos no início, um trabalho, simplesmente, mas indica culto, indica adoração. A adoração. O que estava em questão aqui era o culto ao Senhor, ou o culto a deuses falsos. Escolhei hoje a quem cultuareis. Escolhei hoje a quem havereis de servir. A razão é simples. O nosso trabalho depende do nosso culto. A qualidade do nosso trabalho na casa, depende do nosso culto que prestamos à igreja, na igreja e em casa, em todos os ambientes da nossa vida. O culto precisa ser, na verdade, o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida. A família vai se reunir para adorar a Deus, para orar. Os membros da família vão ter tempo com Deus se eles tiverem decidido, de fato, cultuar a Deus todos os dias da sua vida. Escolhei hoje. É para você escolher hoje, meu irmão. Não é para escolher amanhã, segunda-feira. Essa é uma decisão para hoje. Não é para amanhã, nem para terça, nem para quarta, nem para domingo que vem. É para hoje, é para agora. Escolhei hoje a quem havereis de servir. Escolham hoje a quem vocês vão servir, a quem vocês vão adorar. Trata-se de uma decisão urgente, uma decisão que não pode ser adiada, mas certamente uma decisão voluntária, que não é imposta, uma decisão que precisa ser tomada por cada membro da família, individualmente, e por toda a família coletivamente. Coletivamente. Josué não se preocupou com a decisão do povo, não se preocupou com a decisão dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes. Ele se posicionou. Ele se posicionou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tempo em que encontramos tantas pessoas escolhendo caminhar para longe dos propósitos de Deus, é preciso, é necessário que você e sua família se posicionem. Você que está construindo uma família, está namorando, está noivando, você precisa se posicionar agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai ocupar o lugar que Ele merece na nossa agenda. Deus vai ocupar o lugar que Ele merece no nosso orçamento. Deus vai ocupar o lugar que Ele merece no nosso dia a dia, nas nossas prioridades, nossos sonhos para o futuro. Ele vai ocupar o lugar primeiro na nossa vida. Dessa forma, a família, a sua família será um porém no meio da sociedade. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua família será um porém. Todo mundo se desvia de Deus, todo mundo se afasta de Deus. A família do fulano de tal, porém, lembra de Noé? Lembra de Noé? Deus olhou para a terra toda e tal, e aquela situação de corrupção, né, de lava-jato daquela época, aquela situação terrível, tá, pesou no coração de Deus. Lava-jato é antiga, gente. É antiga. O negócio era tão feio naquela época que Deus mandou um dilúvio para acabar com a raça de todo mundo. Porém, Noé achou graças aos olhos do Senhor. Achou graça aos olhos do Senhor. Porém, Noé foi um porém. A família de Noé foi um porém para aquela sociedade. Deus só achou Noé. E salvou somente Noé e a sua família. Que coisa tremenda. Noé, porém. A família de Noé, porém. A sua família será um porém no meio da sociedade. A sua família fará diferença no meio da sociedade. Se você se posicionar, se você tiver um compromisso com Deus. Se você decidir servir a Deus com exclusividade. Se você decidir lançar fora os deuses estranhos que estão no seu coração, na sua casa, na sua vida.
no seu computador, talvez, no seu celular, talvez. Em tantas coisas que vão minando a sua vida, minando o seu tempo e jogando os seus relacionamentos que de fato importam pelo ralo, no lixo. Lançar fora os deuses estranhos, inclusive os deuses deste século, que estão destruindo a família. A falácia, a falência da sociedade hoje começa dentro de casa. A lava-jato começa dentro de casa. Dentro de casa. Com pequenas mentiras que vão sendo passadas, muitas vezes de pai para filho. E que no dia seguinte chegam no Congresso Nacional, chegam em todas as esferas de poder da nossa sociedade, do nosso país. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se o vizinho não vai servir. Não importa se o meu amigo não quer servir. Não importa se o meu amigo não quer vir ao culto, que não quer adorar a Deus, tem outra agenda. Não importa, eu vou servir ao meu Deus. Deus é a prioridade da minha vida. Deus é a prioridade da minha casa. Deus é a prioridade para mim. Ponto. Não importa o que os outros vão fazer. Não importa qual vai ser a decisão dos outros. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa é a sua decisão? Você quer servir? Quer que a sua casa sirva a Deus a partir de você? Você não é dono do coração dos seus filhos, da sua esposa, dos seus filhos que moram debaixo do seu teto, você tem responsabilidade sobre eles. Já são maiores de idade, mas ele mora debaixo do seu teto. O teto é seu, então posicione-se, meu irmão. Posicione-se. Se o teto é seu, posicione-se. Posicione-se. Em nome de Jesus. Assuma um compromisso diante do Senhor. Assuma um compromisso diante de Deus. Se o seu filho mora debaixo do seu teto, ele tem que seguir as suas ordens, seguir as suas orientações. Ele deve seguir. Tá? Deve seguir. Então, assuma um compromisso com Deus. Você não é dono do coração das pessoas, da sua família, você não pode tomar decisões por elas. Isso é verdade. Mas a partir de você, a sua família pode começar a servir a Deus. E Deus pode usar você para levar o restante da sua família a servir a Deus também. A partir da sua aliança com Deus. A partir do seu compromisso com Deus. A partir da visão que as pessoas terão de Deus na sua vida. De Deus na sua vida. Estava falando agora lá no Parque Olímpico sobre José. José, meu irmão, José tinha tudo para ser um cara extremamente mal resolvido na sua vida. Completamente complicado, amargurado, ranzinza, de mal com a vida, de tudo quanto é coisa ruim que você possa imaginar. Vendido pelos próprios irmãos. Aí ele vai ser fiel a Deus e por causa da sua fidelidade vai para a prisão. Uma pessoa extremamente mal resolvida, poderia ser. Mas quando ele chega lá diante do faraó, o que o faraó encontra é um garoto de Deus, é um menino de Deus, é um garoto em que Deus estava nele. Onde encontraremos, pergunta o faraó, onde encontraremos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Onde encontraremos? É esse o menino que vai nos ajudar nesses anos de vacas magras que a terra está por receber. É esse. Porque as pessoas viam Deus nele, apesar de todo o obstáculo, toda a dificuldade, sem pai, órfão de mãe, e longe do pai, longe dos seus irmãos, longe da família, longe de todo mundo, mas perto de Deus. Centrado em Deus, comprometido com Deus. Na hora que a sua patroa disse, deite-se comigo, como poderia eu fazer alguma coisa contra o meu Deus? Como poderia eu fazer alguma coisa? Você é um garoto posicionado, decidido. Eu vou viver para Deus e pronto. Vai para a prisão, mas tá bom. Vai para a prisão. Mas não abre mão do seu Deus. Não abra mão do seu Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com Deus você vai ser feliz, ainda que seja dentro de uma masmorra.
Mas com o pecado você vai ser infeliz, ainda que seja nos braços de uma mulher alheia. Pode estar certo disso. Porque é impossível ser feliz desobedecendo a Deus. É impossível ser feliz desobedecendo ao Senhor. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje quem vai ser o Deus da sua vida. Escolha hoje quem vai ser o Deus da sua casa, da sua família, a partir de você. A partir de você. Deixe Deus realmente fazer essa obra para a glória dele. Posicione-se. Essa é uma hora de posicionamento, é uma hora de decisão que você precisa tomar a partir de você para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Renove a sua aliança com Deus. Renove o seu compromisso com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.